Olá, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o Fábio Costa. Boa tarde, se você estiver assistindo aqui ao nosso vídeo à tarde. Boa noite, se for noite. Bom dia, se for bom dia. Uma boa madrugada, se for de madrugada. Este é mais um In Memoriam aqui no Observatório da TV, nosso novo programa, né? Agora às segundas-feiras temos este, já fizemos dois anteriores, um In Memoriam sobre atores falecidos de Torre de Babel e um especialmente sobre Gésio Amadeu. No programa de hoje, antes de começarmos, eu peço a você que, caso não tenha feito isso ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, fique por dentro de todos os In Memoriams e os outros programas todos, lives, enfim, os conteúdos do canal do Observatório da TV no YouTube e nos acompanhe sempre no observatoriodatv.uol.com.br. Também pode acessar os nossos conteúdos na hora que você for ouvir o seu podcast preferido, através do SoundCloud, Google Podcasts e afins. Nesta semana, o In Memoriam trata sobre os atores já falecidos da novela Fera Radical, que chega ao Globoplay nesta segunda, dia 17 de agosto, né? Fera Radical é uma novela de Walter Negrão que foi escrita em 1988 e fez bastante sucesso, né? Tem direção geral de Gonzaga Blota, foi reprisada uma vez pela TV Globo entre 91 e 92, começou já perto do Natal, ali em dezembro de 91, e pegou quase que o primeiro semestre inteiro de 92, podemos dizer, né? Também com êxito nessa reapresentação. Foi cartaz recentemente, em 2017, 2018, no canal Viva, e ganhou com isso uma nova geração de fãs, não é? Mas, ao longo desses, agora já 32 anos dessa exibição, Fera Radical coleciona, eu não diria que uma curiosidade, né? Mas uma particularidade no fato de que vários atores que participaram da novela já faleceram, isso é normal, porque como eu disse, a novela tem 32 anos, né? Mas vários atores de Fera Radical já faleceram, nem todos em circunstâncias tão normais quanto o fato de que em 32 anos vários deles pudessem ter falecido, né? Existe até no meio noveleiro, digamos assim, uma expressão que é a maldição da Fera Radical, porque vários atores morreram, inclusive num curto espaço de tempo, né? Vamos a eles e faremos hoje também uma homenagem especial a uma dessas figuras do elenco de Fera Radical que faleceu recentemente. Vamos lá. Eu anotei, vocês que acompanham o Observatório da TV, especialmente o In Memoriam, já conhecem o meu amigo Caderninho, que me ajuda em não errar ano de morte, idade de morte e principalmente causa de morte, né? Eu acho causa de morte um tema bastante delicado, então eu prefiro dar uma colada em casos assim e infelizmente pouco depois do encerramento de Fera Radical terminou em novembro de 1988 e na virada do ano, né, no Réveillon de 1989, portanto, faleceu aos 52 anos de idade uma das intérpretes principais da novela, Yara Amaral. Já falamos dela aqui há algumas semanas atrás, né? Até com mais vagar. Yara Amaral, infelizmente, foi uma das vítimas do naufrágio do Bateau Mouche na virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? O barco carregava muito mais gente do que comportava, num passeio comum, né, que é para ver a queima de fogos no meio do mar, e havia jantar e tudo mais. Infelizmente, a organização do evento foi bastante imprudente e carregou muito mais passageiros do que podia, o barco afundou, né, e Yara Amaral foi uma das vítimas. A atriz, na época, fez muito sucesso como Joana na novela Fera Radical e vinha de uma série de trabalhos bastante reconhecidos, principalmente Nieta em Guerra dos Sexos e a Dona Celeste em Anos Dourados. Os anos 80 foram muito marcantes para a carreira de Yara Amaral porque foi quando ela se consagrou junto ao público de televisão, já respeitada como atriz de teatro que ela era, né? Quando faleceu, Yara Amaral estava em cartaz com uma peça chamada Filomena Marturano, na qual foi substituída por Natália Timber, né? E em 91,
Aos 36 anos de idade, um infarte, embora ele fosse 36 anos, muito jovem, vitimou o ator George Otto. George Otto, logo depois de Fera Radical, participou ainda de mais 3 novelas. Salvador da Pátria, em 89, Cortina de Vidro, entre 89 e 90, e o comecinho de Meu Bem, Meu Mal, no final de 1990. E em 1991, com 36 anos, sofreu um infarto fulminante e faleceu. Né? Depois dele, em 92, com 57 anos, Older Casarré, que interpretava o seu Robério, né? Ele foi vítima de uma bala perdida. Estava no seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, e o apartamento dele ficava ali na ladeira Saint Romand, salvo erro meu. E uma bala perdida entrou pela janela, enfim, vitimou. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento provocado por essa bala perdida e faleceu, portanto. Em 1994, também com 36 anos, a exemplo de George Otto, mas por um motivo muito diferente, faleceu uma atriz que era muito querida, ainda é, né? Era muito bonita e, com certeza, se estivesse viva, ainda hoje poderia ter bastante destaque. Cláudia Magno. Cláudia Magno foi uma das vítimas do vírus da AIDS, infelizmente. E, embora fure aqui a minha ordem cronológica, outro colega do elenco também faleceu vitimado pela AIDS aos 41 anos em 1997. Thales Panchacon, que vivia o irmão do Fernando, da família Flores, né? O irmão do Fernando, o Heitor, filho do Altino, que era o Paulo Goulart, e da Joana Yara Amaral, exatamente. Ele faleceu, então, em 1997, aos 41 anos, e fez outras novelas, né? Depois de Fera Radical. Quando faleceu em 97, havia terminado, fazia pouco, o seu papel em Os Ossos do Barão, a versão do SBT, né? E é uma perda lamentada até hoje, pode-se dizer, porque era um rapaz bonito, promissor, né, de talento, fez papéis de destaque, foi protagonista de Helena na TV Manchete com Luciana Braga, enfim, né, é uma perda realmente bastante sentida, como é também uma ocorrida em 1996, com 33 anos naquela altura, faleceu Luiz Maçãs, que vivia em Fera Radical, o Dudu. Ele suicidou-se em 1996, né? Falou-se na época, algumas pessoas, quando se recordam, citam o fato de que ele, na época do seu suicídio, né, ele estaria passando por um processo de depressão, enfim, mas passasse ou não, o fato é que, infelizmente, em 1996 nós perdemos o Luiz Maçãs. E em 1999, com 56 anos de idade, faleceu o Jorge Mendes da novela Fera Radical, Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago, que participou de Beto Rockefeller, Superplá, na TV Tupi, né? Também de O Rebu, na TV Globo, histórias bastante marcantes, né? Fez participações em Malu Mulher e Joana, séries com Regina Duarte, né? Rodrigo Santiago, infelizmente, por insuficiência cardíaca, depois de se submeter a um procedimento cirúrgico, ele faleceu em 1999. E em 2014, depois houve uma pausa aí de 15 anos, vamos dizer, né? Em 2014, morreu aos 81 anos de idade o ator Paulo Goulart, que era, como eu disse há pouco, o seu Altino, marido da dona Joana, a Yara Amaral, e pai do Fernando, que era o José Maier, pai do Heitor, o Thales Panchacon, e pai da Olivia, a Denise Del Vecchio, né, que era esposa do Jorge Mendes. Ele faleceu, tinha câncer. E em 2014, foi Paulo Goulart, em 2015, Elias Glazer, acometido de um quadro de broncopneumonia. Elias Glazer, nessa novela, interpretava um grande amigo da família Flores, o Donato Orsini, pai da Marília, noiva do Heitor, que era a Carla Camurati, né? E Elias Glazer era inclusive uma figura habitual em novelas do autor de Fera Radical, Walter Negrão, desde os tempos da TV Tupi, não é? Com Nino Italianinho e tantas outras. E, infelizmente, faleceu em 2015, também uma perda muito sentida, né?
Fez Era Uma Vez, fez Sonho Meu, Despedida de Solteiro, Passione, As Filhas da Mãe, né? Livre para Voar, Direito de Amar, Dona Santa, Casa de Irene. Eu confundo muito essas séries, Dona Santa e Casa de Irene, que elas são muito parecidas, eram estreladas pela Nair Belo. Eu não lembro se o Elias fez as duas, talvez tenha feito. Mas enfim, a Dona Santa, acho que ele fez. Papel de um padre, né? E fez muita coisa, Outro Padre no Meu Pé de Laranja Lima, e por aí vai, né? Em 2015 nos deixou Elias Glazer. E em 2019, faz pouco tempo, né? Uma pneumonia, também problemas respiratórios, semelhantes aos do Elias, nos tiraram com quase 100 anos de idade, né? 98. Ruth de Souza, que faz uma participação breve em Fera Radical, né? Mas que deve ser lembrada, claro, porque mesmo essa participação breve abrilhanta a novela, que já tem um elenco ótimo, né? E agora, a nossa homenageada, não principal, né? Não sei se é o termo mais correto, mas nossa homenageada agora do momento, né? É uma perda mais quente, recente. Chica Xavier. Chica Xavier estava no elenco de Fera Radical, agora infelizmente engrossa essa lista, né? Ela que nasceu em 1932 na cidade de Salvador, na Bahia, Francisca Xavier Queiroz de Jesus. Falei certo. Chica Xavier é uma grande atriz, né? A gente fala de boca cheia. Uma grande atriz, um dos rostos com mais força dramática na teledramaturgia, sem dúvida, né? Quantas grandes mães Chica Xavier viveu na televisão e figuras maternas, né? Não só às vezes mães de filhos próprios, mas as grandes mães das fazendas, as bás, né? As figuras tidas como da família, ainda que empregadas, né? É uma época que reservou aos atores negros muitos papéis de serviçais, empregados, funcionários, enfim. Mas as personagens da Chica Xavier, você com certeza conhece mais de uma, né? Por reprises ou das apresentações inéditas, tinham um carinho especial nessa maternidade, nessa ligação com aquelas pessoas das quais elas cuidavam, né? Chica Xavier nasceu em Salvador, como eu disse, e trabalhou antes de dedicar-se à carreira artística com encadernação. Ela arrumou um emprego de auxiliar de encadernação, mas ali na casa dos 20 anos de idade resolveu tentar a carreira artística e mudou-se da Bahia para o Rio de Janeiro. E por essa altura, se eu não me engano, ela já namorava com aquele que viria a ser o seu marido pelos 64 anos seguintes, Clementino Quelé, que também é um ator que deve ser conhecido, caso você não o conheça, não é? Clementino Quelé também é o ícone das artes aqui no Brasil, especialmente se nós recortarmos apenas só entre os atores negros, né? Participou de várias novelas e agora já um pouco mais idoso, retirou-se do ramo da atuação, mas eu não digo nem que de vez, não é? Quem sabe ainda uma pequena participação, alguma coisa que ele se disponha a fazer, ele possa fazer, né? Eu não me lembro de Clementino Quelé, infelizmente, na tela, depois de 2006, quando ele fez uma participação na segunda versão da novela, assim, A Moça. Mas seria sempre bom podermos vê-lo, né? É um ator que nos anos 70 e 80 participou de muita coisa na TV, né? A primeira, talvez, que vem à memória de muita gente é o Gonçalo, um dos empregados da casa do seu Edgar Dumont, que era o José Lugói, em Louco Amor, novela do Gilberto Braga, né? Que ele dizia, e eu não sei, para disfarçar os seus lapsos de memória, e para o próprio Gonçalo, né? E eu não sei, Gonçalo. E Chica Xavier, portanto, foi casada durante 64 anos com Clementino Quelé, só foram separados agora pela morte de um dos dois, né? Ela, no caso. Tiveram 3 filhos e 3 netos, uma vida inteira juntos, né? Um romance muito bonito, não é? Não apenas de Tarcísio e Glória, Paulo N7, Mauro e Rosa Maria, vivem os grandes casais da nossa dramaturgia, não é? E, como eu dizia, é uma grande atriz que nos inspira muito respeito e carinho por uma figura de mãe, né? Ela ingressou no teatro no Rio de Janeiro, primeiro ali
com atividades ligadas ao Teatro do Estudante, que era dirigido por Pascoal Carlos Magno, no meio dos anos 50, 53 ou 54, por aí, e em 56 já estreava como a Dama Negra em Orfeu do Carnaval. Aquela personagem que explicava, alinhavava cenas, fazia intervenções com poemas de Vinícius de Moraes, né, o autor do espetáculo. E ingressou então na sua carreira artística no teatro, no cinema, né? Participou de poucos filmes até, sempre absorvida pela televisão principalmente, mas participou de Assalto ao Trem Pagador, por exemplo, e mais recentemente de Nosso Lar e A Partilha. Mas a gente pode dizer realmente que a carreira de Chica Xavier marcou na televisão, né? A partir dos anos 70, ela fez uma série de personagens quase sempre na TV Globo e quase todos muito marcantes. Ela foi a Rosa em Senhora, em 1975, foi a Senhorita em Os Ossos do Barão, de 73 para 74, novela de Jorge Andrade, né? Essa personagem foi feita em 97 pela Lisete Negreiros, na versão do SBT. Depois também, ainda nos anos 70, teve um momento interessante como a Marlene de Dancing Days, de Gilberto Braga, em 78, participou de Saramandaia, de Nina. Em 80 fez Coração Alado, um pouco antes Marrom Glacé, foi a Filó, né? E em 81 fez uma personagem bastante interessante, a Biá, em Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa. Biá, quando jovem, na primeira fase da história, foi interpretada por Solange Couto. E ela era muito apaixonada por um dos 3 imigrantes do título, o Antônio, que era o Davi Arcanjo. O Antônio Pereira, que dos 3 Antônios, ele era o português. Ela se enamorou desse português e engravidou dele, que infelizmente sumiu no mundo, e eles acabaram não fugindo juntos, não tendo uma vida juntos. Ela engravidou, nasceu um filho ao qual ela deu o nome de José Antônio, que era o Arlindo Barreto, e criou esse filho com a ajuda da sua meia-irmã Isabel, que era a Lúcia Veríssimo e depois a Maria Estela, né? E do cunhado o Antônio Italiano, Antônio de Salvio, primeiro Erson Capri e depois mais amadurecido Rubens de Falco. A Biá, ela acaba perdendo a razão depois que o filho morre, né? O filho é uma das vítimas da gripe espanhola, né? Da pandemia que houve 100 anos atrás, na vida real inclusive, né? Do mundo. E ela perde a razão quando perde esse filho e também quando reencontra o Antônio português, estabelecido, amadurecido, já na pele de Otton Bastos, né? Casado com uma outra moça, enfim, teve a vida dele, né? Aí aquilo é demais para ela, porque ela reencontra o Antônio, não pode viver ao lado dele como esperou 25 anos e ainda perde o filho, que era a prova viva, o símbolo desse grande amor da vida dela. Biá é uma personagem muito bonita. E o mesmo autor, Benedito Rui Barbosa, deu a Chica mais 2 grandes personagens da nossa teledramaturgia. A Bá, né, a Virgínia, que criou assim a moça do título da novela, de 1986, vivida pela Lucélia Santos, né? No remake, a personagem foi feita por outra dama negra de grande estatura, Zezé Mota, né? Com assim a moça de Débora Falabella. E Benedito também deu a Chica Xavier a Inácia, de Renascer, em 1993. Inácia, que era a grande mãe da família do José Inocêncio, personagem de Antônio Fagundes, né? Inácia era uma personagem muito cativante, né? É uma personagem que me marcou muito particularmente, porque eu era criança na época da novela, quando inédita, e na sua reapresentação, e a Inácia era uma personagem que me inspirava bastante carinho, né? Eu, obviamente, sabia que aquilo tudo era uma ficção, mas gostava muito da Inácia, né? Era uma mulher forte, porém também carinhosa, e sabia demonstrar para aqueles que ela amava o fato de amá-los, né? Chica Xavier teve presença muito marcante em diversas outras produções da dramaturgia da TV Globo, né? Como mais recentemente nos anos 2000 e 2010, Cheias de Charme, sua última aparição, Duas Caras. Chica também fez Pátria Minha, em 94, Força de um Desejo, em 99, Terra Nostra, Por Amor,
seja as novelas inteiras ou pequenas participações, né? A coleção de trabalhos da atriz é muito vasta e sempre vai ficar na nossa memória a grande força cênica, o talento dessa figura que funcionava um pouco mãe, um pouco vó, um pouco tia, de todos nós telespectadores que, como é o meu caso, crescemos acompanhando o grande talento da Chica Xavier em várias novelas, né? Também uma voz muito característica que unia, assim como a sua figura, muita força e também doçura e leveza, né? Fica a saudade, né, dessa perda de Chica Xavier aos 88 anos, os nossos pêsames, né, os nossos sentimentos aqui, meus e do Observatório da TV, aos seus familiares, aos seus amigos, né? E, sem dúvida, ela merecia estar hoje aqui nesse In Memoriam, que é o primeiro que gravamos depois do seu falecimento. Na próxima semana, outras figuras que marcaram o nosso cenário artístico e já não estão mais entre nós no In Memoriam. Um grande abraço. Tchau, tchau.